Porque, bem, nós temos a cultura, certo? E essa cultura, inclusive, tem algo de teológico nisso, né? O que é esse algo de teológico? A imago Dei, imagem e semelhança. O que é a imagem e semelhança? Isso é o que está na Bíblia, certo? A Bíblia fala que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Está lá no texto bíblico. E isso diz muito para nós que somos cristãos e acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então nós entendemos que toda a produção cultural, que toda a existência que o ser humano pensa, faz, realiza, vive, sofre, é uma existência que foi planejada pelo próprio Deus. Então, Deus é um produtor cultural por excelência. Ele cria o ser humano e só o ser humano, nenhum outro ser criado tem a capacidade de criar a cultura. Então, a produção cultural é uma dádiva divina, entregue à humanidade. A humanidade, ela é beneficiada, ela é agraciada, ela é presenteada com a produção da cultura. E se você ler já nas primeiras páginas de Gênesis, você vai ter ali, o Espírito desce sobre uma pessoa e ela é uma artesã, ela faz isso, ou seja, há algo de espiritual na produção cultural. Deus está envolvido com isso. A beleza, a verdade, a escrita, isso são o quê? Sinais da presença divina na humanidade. O ser humano é um produtor cultural porque Deus assim quis. Por exemplo, se você estudar a história de Israel na Bíblia, e você for estudar a relação do povo de Israel com as culturas ao entorno, e tem um livro da Thomas Nelson sobre isso, chamado Os Outros da Bíblia, escrito pelo meu amigo André Daniel Heinke, você vai perceber que Israel é um povo escolhido por Deus. Sim, é um povo escolhido por Deus, mas que está localizado num espaço, num tempo, num lugar, numa geografia. E o fato de Israel ter sido escolhido por Deus e estar naquele local, né, e naquele tempo, né, no antigo Oriente Próximo, tendo contato com, né, ou seja, várias culturas, é impressionante como o próprio povo de Deus vai absorvendo as culturas ao redor dele. Vai absorvendo a cultura e vai ressignificando a partir do que Deus revela. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que essas produções culturais dos outros povos, elas são de alguma forma uma revelação divina. É uma revelação geral de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que antes da Bíblia ser escrita, antes do povo de Israel estar presente e receber, uau, Deus, chamando Abraão e começando uma história com o povo, libertando do Egito, antes disso, você tem as outras religiões, a invenção da escrita por outros povos e por aí vai. Ou seja, já são reflexos de Deus nesses outros povos. Por quê? Porque a produção da cultura, ou seja, o ato de civilizar, de construir leis. Vamos lá, gente, os 10 mandamentos. Talvez a maioria de vocês saiba de cor. Quem não sabe, queria que sentisse um pouco de vergonha agora por não saber os 10 mandamentos de cor. Agora, 30 segundos de silêncio por você que não sabe os 10 mandamentos de cor. Sinta a vergonha nesse momento agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Deus. Faz o teu povo passar vergonha. É isso. Então o que acontece, tá? Mas os 10 mandamentos que estão na Bíblia Sagrada, eles são uma revelação de Deus, mas que Deus já entregou esses princípios para outros povos. Entende? Então assim, o povo reunido, antes mesmo da revelação especial de Deus para o povo de Israel, já criava leis, entende? Para se regularem. Isso é cultura. Entende? Então entenderam o que é cultura? É a civilização, é o ser humano que pensa a sua existência e consegue dar vazão a isso, consegue produzir a arte, dar sentido às coisas. Entende? Aí o que acontece? Isso é a imago Dei, é a imagem e semelhança. O fato do ser humano ter uma ideia de Deus, o fato do ser humano pensar o certo e o errado, isso para nós na teologia cristã tem a ver com a imago Dei, tem a ver com imagem de Deus. Imago Dei significa imagem de Deus em latim. Então tem a ver com isso. A imago Dei, o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Mas, Gênesis 3. Temos o que em Gênesis 3?
Muito bem, obrigado pela participação. A queda. Gênesis 3, nós temos a queda. O ser humano escolhendo a sua independência. Eu costumo brincar assim, às margens do rio Eufrates, o ser humano bradou independência e morte. É basicamente isso. O ser humano bradando às margens do rio Eufrates. E se você não entendeu a referência do rio Eufrates, eu quero que você passe vergonha agora, sinta-se envergonhado nesse momento, em nome de Jesus. E fala assim, Deus, eu não entendi a referência, como eu leio pouco a tua palavra, amém. Viu, essa palestra aqui tem oração, gente, tá achando que eu sou crente, tá? Então o que acontece? É isso, temos Gênesis 3, o ser humano querendo ser independente. É o ser humano querendo pautar a sua vida e a sua existência a partir de si próprio. Nós temos o quê? O ser humano querendo produzir uma cultura independente do seu Criador. Gênesis 3. O ser humano querendo produzir cultura e pensar a sua existência a partir de, sem Deus, ignorando Deus, a partir de si mesmo. Isso é Gênesis 3. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de uma divindade que diz como eu tenho que pensar e enxergar o mundo e a existência. Eu sou autônomo, eu posso, eu quero e eu faço. Não preciso de Deus. Isso é a queda. É o orgulho do ser humano o privando da presença de Deus. Por quê? Deus assim quis? Não, o ser humano não quis essa presença. Porque a presença de Deus é uma presença incômoda.